tratamentos novos para o Brasil, né? E continua estudando, continua pesquisando. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso, e aí o Pedro e o Bruno desenvolveram aqui uma abordagem que a gente vai fazer o primeiro piloto com ela hoje, né, para a gente ir maturando e, eventualmente, isso se transformar num produto, isso se transformar numa empresa, numa startup e assim por diante. Tá? Então, a gente quer que todo mundo aqui participe, né, óbvio, voluntariamente, como participante do programa, mas, ao mesmo tempo, também contribua para a gente evoluir esse projeto. Tá? A ideia é que, rapidamente, a gente faça um segundo piloto em alguma empresa que a gente identifique ou que vocês mesmos apresentem para a gente. Tá? Então, o Pedro e o Bruno vão mostrar vários dados, né, do que está acontecendo para a gente pensar no tema. Então, de novo, né, vocês hoje têm um duplo papel aqui. Participar de um programa para ver como é que é, os resultados que a gente pode obter, mas, ao mesmo tempo, pensar como é que a gente faz para evoluir esse produto. Tá bom? Pode ser? Então, com vocês aí, Pedro e Bruno, a Flávia também, mais uma Chiosal que está envolvida, está ajudando aí o Pedro e o Bruno em algumas ações ligadas ao tema, tá? Ela estava falando agora há pouco de um treinamento que o Pedro dá para profissionais, para psiquiatras, é um treinamento super requisitado, né? O Pedro é uma espécie aí de eminência parda nesse tema, apesar de ser muito jovem, né? Ele é uma grande autoridade aqui no Brasil, né? Nesse assunto, então tem sido aí muito requisitado aí para programas de treinamento e capacitação. Pode ser? Então vamos lá, Pedro e Bruno, na realidade vocês vão confundir um pouco os dois, tá? Quem é um, quem é outro, a única diferença entre eles é o óculos, tá? O resto é igualzinho, tá bom? Legal, Rui, obrigado. Bom, eu serei rápido, não vou tomar muito tempo de vocês. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Rui por essa oportunidade. É um privilégio estar aqui falando com vocês na GPTW, que é uma empresa que eu sou super fã, assim. Também quero agradecer a Flávia por todo o apoio. A Suelen, que já mandou um super e-mail, já melhorou 1 bilhão% do que a gente tinha feito de qualquer coisa de marketing. Eu falei para você que os e-mails dela são diferentes. Nossa, achei o máximo, assim, de verdade. E também aproveitar para agradecer a Lina, que tem me apoiado muito e disponibilizou alguns dados que eu vou apresentar como spoilers também, tá bom? Deixa eu dividir aqui a tela. Bom, acho que está todo mundo vendo a tela. Eu vou apresentando, qualquer coisa o Bruno me avisa aqui. Então, pessoal, essa ideia, na verdade, ela surgiu de alguns esforços que a gente tem na prática clínica, e como psiquiatra, eu acho que a nossa ação como psiquiatra é pequena, porque a gente atende um paciente por vez, e, por exemplo, no SUS, um dos lugares que eu trabalho, a fila de espera é de 5 meses, né, para ter uma consulta de 10 minutos. Então, a gente vê que isso precisa ser maximizado de alguma maneira. E uma outra questão, a gente teve uma experiência num hospital de campanha aqui em São Paulo, do AMB, com mais de 1.500 funcionários, né, são 1.500 leitos também, e um aluno meu do doutorado, ele estudou esse pessoal, e a gente viu que talvez o uso de algumas estratégias de promoção de saúde sejam capazes de garantir ou de pelo menos otimizar a saúde mental dos colaboradores, mesmo num cenário de guerra. Então, que talvez isso possa ser traduzido para as empresas de uma maneira geral. E esse trabalho ele acontece num cenário onde a gente sabe hoje que a segunda causa de afastamento do trabalho no INSS é decorrente dos transtornos mentais, né? A gente não está falando de algo árido. Na verdade, se você pensar no seu grupo de trabalho, né, na sua empresa, os seus amigos mais próximos, a cada 5 pessoas, uma terá um transtorno mental por ano, né? O mais assustador é que 75% desses casos não serão identificados pelo médico. E mesmo os que são identificados, aqueles que são identificados, metade são maltratados ou conduzidos de uma maneira longe da satisfatória. Então, veja, a gente hoje tem um problema tanto da prevalência dos quadros, quanto da identificação, quanto do tratamento. A Organização Mundial de Saúde até chama a atenção que 27 dias de falta por ano são para a empresa decorrentes de quadros de depressão do funcionário. Ou seja, algo por volta de 62% das faltas totais do trabalho decorrem de transtornos mentais. E, além disso, a gente sabe que as pessoas tendem a referir
que um ambiente estressor gera perda de foco e baixo rendimento, algo que o pessoal do GPTW tem muita familiaridade por estudar muito. E isso traz grandes impactos, não só com custos de novas contratações, mas impactos sociais, né? São pessoas que vão para casa, estão mais irritados, brigam no trânsito, isso vai reverberando. Já diria um professor meu que a ansiedade é, né? E aí, em termos de valor, isso é muito assustador. Há uma projeção feita em 2015, mais ou menos, que para 2030 o gasto total com doenças mentais será maior do que todo o gasto com doenças cardiovasculares e diabetes, que são condições super frequentes, né? Todo mundo conhece alguém com hipertensão ou diabetes, e o gasto com saúde mental vai representar uma soma maior do que esse tipo de gasto. Hoje, já em 2021, o gasto com saúde mental já é maior do que o gasto do tratamento com câncer. E a gente imagina que seria um tratamento mais caro, né? Na contramão disso, a Exame publicou um dado da MS em 2020, o ano passado, mostrando que apenas 21% das empresas no Brasil têm algum grau de preocupação com saúde mental. Isso num cenário onde os transtornos mentais estão aumentando, inclusive processos, né? Os processos trabalhistas no último trimestre aumentaram em 457%. Aí a Lina gentilmente me cedeu um dado, um spoiler, de uma pesquisa recente que está saindo do forno na GPTW, onde os mais de 1.700 empresas, se não me engano, participantes, responderam várias perguntas, e dentro dessas perguntas, duas questões me chamaram muito a atenção. 77% dos entrevistados entenderam a doença mental como uma doença polifatorial, participativa de genes e problemas dinâmicos, como, por exemplo, o ambiente de trabalho. Isso é super legal. As pessoas estão entendendo cada vez mais que o trabalho é talvez capaz de adoecer, assim como as relações e assim como a vulnerabilidade individual de cada um. E um dado mais Pedro, interessante... Fala, Pedro, desculpa. Não sei se a Lina ou a Ana, que também está envolvida nessa pesquisa, querem comentar um pouquinho da pesquisa, o que foi, quem que foi envolvido, quantas empresas. Legal, deixa eu falar aqui a apresentação. Peraí. Câmbio, Lina. Se você quiser falar dessa... Bem, Lina, você explica a parte técnica, mas só para falar, essa é a terceira edição que nós fazemos da pesquisa de tendências de gestão de pessoas, mas para essa edição especificamente a gente contou com a ajuda e consultoria do Pedro e também da Fátima. Ai, Lina, depois você fala o nome da empresa agora dela que eu esqueci. Para formular 5 questões exclusivas, específicas sobre saúde mental. Então, nós tivemos mais de 1.500 respondentes, foi um número bem alto. E essa pesquisa aconteceu em dezembro, e agora em janeiro a gente lança o relatório. Mas o bacana foi ver, acho que o Pedro vai comentar isso, que a gente teve, acho que, algumas gratas surpresas quando a gente foi olhar para a percepção da liderança, né, dos respondentes, sobre o tema saúde mental. Acho que talvez a gente esperava que ia ter um estigma maior do que apareceu nos resultados, mas eu não vou dar spoiler, não. Vou deixar isso para o Pedro. Beleza, obrigado aí, meninas. Vai lá, Pedro. Legal, muito obrigado aí, Ana, pelo comentário. E, na verdade, o dado que mais me chamou a atenção é esse, né? Os funcionários entendem que as empresas, os gestores devem ter uma participação ativa na promoção de saúde e na prevenção de doenças. Isso é super legal, né? A gente vê que as pessoas estão entendendo o adoecimento mental como fruto tanto da genética quanto dos ambientes e estão demandando das empresas iniciativas capazes de diminuir o impacto daqueles sintomas na rotina. Eu acho isso bem legal, porque até pouco tempo atrás, falar eu vou no psiquiatra é um tabu. Eu lembro de um paciente que me pediu para uma vez carimbar a receita dele escrito só médico, porque se tivesse escrito psiquiatra podia pegar mal, né? Então esse tipo de questão acho que vai se desenvolvendo e a gente vai chegando mais próximo de bons resultados. Digo isso, gente, porque o adoecimento, na verdade, ele é fruto do desbalanço.
seja ele um desbalanço físico, psíquico, emocional, mas todo o adoecimento é fruto do desbalanço e do desequilíbrio. Isso para dizer que a doença é consequência de uma série de coisas, né? De uma série de hábitos, de uma série de disfunções. Ele não é algo que acontece do dia para a noite, né? Então, quando a gente adoece, na verdade, o corpo está manifestando um resultado de uma série de comportamentos que poderiam ter sido evitados. E hoje o modelo de tratamento é muito individual, né? Então, tem o doente, o médico vai lá, usa algumas ferramentas e trata o doente. Aí vem o próximo doente e fica nisso. A gente fica gastando esforço tratando o doente, e quando você está tratando o doente, ele está fora do trabalho, fora do ambiente adequado, ele está com as relações dele em pausa, né? E a gente deveria estar fazendo o quê? Talvez promovendo saúde, porque promover saúde multiplica os resultados. É muito mais fácil, rápido e efetivo promover estratégias de saúde do que tratar doentes de uma maneira mais lenta, mais custosa e mais onerosa. E aí a nossa ideia é ajudar as pessoas a incorporar práticas mais saudáveis no dia a dia e na rotina de trabalho, garantindo uma prevenção maior do adoecimento. E para aquelas pessoas que adoeceram, garantir que elas estão dentro dos protocolos mais adequados de tratamento. Para isso, a gente criou o que se chama Estratégia AAA. A Estratégia AAA, pessoal, tem 3 fases, isso é bastante rápido. A gente faz uma fase de avaliação das pessoas e da empresa, seguida por uma fase de ação, onde a gente incorpora atividades de promoção de saúde no dia a dia, e uma fase final de troca de experiências, onde isso vai acontecer numa comunidade maior. A fase inicial, então, de avaliação, ela conta com um questionário, que são 77 questões, que nós chamamos de 77 Great Questions for Healthier Minds. Essas questões a gente teve o prazer de desenvolver lá em Boston, e ela vem de questões de pesquisa clínica que a gente usa no meio acadêmico de uma maneira mais fácil. Então, são questões autoaplicáveis de múltipla escolha, que quem puder participar vai fazer em 25 minutos, né, meia hora no máximo, e isso vai trazer para a gente um perfil, um cenário de como cada um de nós está frente aos principais transtornos psiquiátricos que a gente pode ter no dia a dia. Uma vez feito esse relatório, a análise dos dados vai gerar 2 relatórios para a gente. Um relatório para o gestor, que será anônimo, né? Ele vai ver por área da empresa como estão os sintomas, e um relatório para cada um de nós, onde você vai ter lá o seu nome, os seus sintomas e uma devolutiva do que fazer, como você está indo, que estratégias você pode usar. Então, as questões são de múltipla escolha, vocês vão ver, autoaplicáveis lá no Google Forms, né? Essa é uma ferramenta bem legal. O gestor recebe um relatório mais ou menos como esse que eu estou ilustrando em gráficos. Então, por área da empresa, por exemplo, setor de vendas tem sintomas mais intensos, um setor de TI, setor mais moderado, para cada uma das dimensões. Né? Isso aqui é uma análise que vai ser feita pelo gestor, para ele ver por área da empresa como vão os sintomas. Isso é de uma maneira anônima. Né? E para cada um de nós vai um relatório individualizado apresentando esses sintomas. Então, por exemplo, a gente vai falar de burnout, ansiedade, depressão e dependências, que são os principais transtornos. E vocês vão ver, quando receberem esse relatório, que a gente tem sintomas leves, moderados e intensos. E aí, pessoal, eu não quero que vocês fiquem preocupados. Meu Deus, o meu deu intenso, eu vou deixar meu testamento pronto, eu já vou ligar para o... Chama o SAMU, que o meu deu alto aqui, o que eu tenho que fazer? A pessoa já começa a passar mal, disparar o coração. Não. Os sintomas, na verdade, mesmo os intensos, vão só traduzir para a gente que aquela pessoa talvez precise fazer mais práticas integrativas, precise regular melhor o sono, não é nada grave, fiquem tranquilos, tá bom? Cada um desses itens, como burnout, ansiedade e depressão, vai estar descrito embaixo do gráfico comentários, por exemplo, olha, você pontuou muito alto no burnout, tente fazer isso, 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 cuidado com isso, vai ter lá alguma orientação para você fazer, mas não se preocupe, tá? Isso não significa que você deva sair correndo ou fazer um seguro de vida quando você receber. Além desse dado, você também vai receber um slide junto com o seu relatório, que vai ter um número de pontos, um número de mind points.
essa vai ser a sua meta da semana. Esses pontos serão adquiridos através de um portfólio de atividades. Então, por exemplo, você precisa de 10 pontos. Chegou lá esse resultado no seu relatório. Você vai ter um portfólio de atividades. Por exemplo, todos os dias, a partir de terça-feira, nós vamos enviar de manhã para cada um áudio de meditação de 5 minutos, um vídeo explicativo sobre algum tema em saúde mental. Além disso, atividade física, um texto sobre higiene do sono. Nós vamos casar uma palestra aí no meio da semana. Algum portfólio de atividades que valem pontos. E dependendo do grau de gravidade dos sintomas que você apresentou, você deve preencher um número específico de pontos. E esses pontos você anota aí numa agenda que fica nessa mesma folha que todo mundo vai receber. Então, por exemplo, eu precisaria de 10 pontos. Se eu fizer atividade física aí todos os dias, eu já consegui os meus pontos. Não, eu preciso de 60 pontos. Então, além deles, eu vou ter que começar a colocar alguma outra atividade dentro do meu portfólio de atividades. Então, pessoal, hoje, acabando aqui 5 minutos, a gente já vai mandar o link para quem quiser preencher já agora ou até o final do dia para fazer o preenchimento das questões, do Great Questions. Na terça-feira, pela manhã, até a hora do almoço, cada um vai receber o seu relatório My Mind. Com esse relatório, vão ter lá os sintomas de cada um e o número de pontos que a gente vai sugerir por semana. E a partir de terça-feira, você pode ir escolhendo, na hora que for mais vantajoso para você, ou mais acessível, você vai fazendo as atividades e juntando os seus pontos até a terça-feira da outra semana, no dia 2, onde nós vamos fazer um novo encontro e trocar a experiência, ver como foi a semana para cada um, se você sentiu alguma mudança e aí por diante. Eu gostaria de passar um vídeo para ilustrar isso que eu estou fazendo. Pode ser, pessoal? Vou passar aqui. Beleza. Que nós estamos sabendo. E dá para ver. Legal, pessoal. Essa é a nossa versão do MVP. E aí agora eu vou mandar o link, eu vou mandar aqui já no chat, tá bom? Para todo mundo ver. Peraí, que é o link das questões. Enquanto isso, pessoal, dúvidas, perguntas, comentários, contrariedades, recomendações, curiosidades. Eu achei uma proposta bem legal, porque uma das coisas que as pessoas mais têm, né, quando tem algum problema assim, é que precisa de pegar na mão, de faça isso, faz aquilo, né, de ter esse acompanhamento. Então isso vai ajudar muito. Eu achei a proposta muito legal. E eu não sei se eu perdi em algum momento, mas por que do nome Jungle? Welcome to the Jungle. Eu acho que é um bom nome, porque gera dúvida, né? Podia ser Mind, né? E todo mundo ia falar, Mind e tal. O Jungle, Vitor, obrigado aí pelo comentário, cara, e você tem razão, assim, na verdade a gente sabe que o número, 80% dos pacientes abandonam o tratamento, e eles às vezes não abandonam porque estão mal, um dos principais casos de abandono é porque eles estão melhores, aí fica vindo de novo, aí a pessoa fala, tomei remédio a vida inteira e nunca melhorei, mas aí a pessoa melhora, aí ela volta para o mesmo trabalho que ela não gosta, para o mesmo casamento que ela odeia,
e aí ele faz tudo igual, né? Então nada mudou. Então a ideia é tentar fazer as pessoas mudarem um pouco alguns hábitos que são melhores. Mas o nome Django vem, na verdade, de uma ideia, assim. Eu não vou contar a primeira parte da história, só vou contar a segunda. O cérebro, ele parece meio que uma floresta, assim, né? Um monte de neurônio junto, a gente nem vê tudo que tem lá dentro, mas você sabe que é um organismo vivo. E se estiver funcionando tudo direitinho lá dentro, ele funciona com um ecossistema em harmonia, que eu acho que essa é a nossa ideia, assim. Que é, apesar de ser algo muito complexo, se tiver todo mundo fazendo a sua parte lá dentro dos neurônios, você vai estar no seu melhor aí para poder tocar seus projetos e atividades, né? Acho que vem daí. Legal, maravilha. Pedro, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se alguém tem uma pergunta na frente. Não, tem sim. Peraí, só um minutinho. A Marcela tá antes. É que eu não sei onde que eu ponho a mão aqui. Deixa eu ver se eu acho. Oi, gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Pedro, muito legal. Achei super bacana. Inclusive, estou super curiosa para começar a usar. Aí eu fiquei com algumas dúvidas, né? E até pensando que a gente está rodando aqui um MVP e que em algum momento a gente possivelmente vai levar isso para os nossos clientes também. Então, perguntas. Eu vi que tem um painel, né? E lá do acompanhamento dos gestores que ele vai receber, né? Com as indicações de como é que está a equipe. Depois que tem os Mind Points, a gente... por exemplo, eu vou preencher lá a minha agenda, né, do que eu estou fazendo, vou pontuando. Isso também vai para algum acompanhamento? Alguém acompanha, dá um retorno, a gente faz uma troca sobre isso? Legal, Marcela, super pergunta, né? Na verdade, a nossa ideia maior é que o programa dure 1 ano nas empresas e a gente vai fazer reavaliações a cada 4 meses para mostrar justamente a evolução. No nosso MVP, na verdade, no último dia, a gente vai ter 4 questões real-time que a gente vai fazer para ver se as pessoas se sentiram melhor ou não. Mas, no projeto maior, a ideia é que sejam reavaliações a cada 4 meses, gerando relatórios a cada 4 meses. E, no final desse período, se gera um selo para a empresa em relação ao valor que eles conseguiram de redução. Por exemplo, empresas que 80% dos funcionários participaram, e teve 30% de redução de sintomas, são empresas de um nível. Empresas que conseguiram menores reduções têm um outro tipo de premiação e assim por diante. Mas acho que esse é o objetivo, assim, é medir mesmo o impacto. E só para complementar, a gente viu lá no hospital de campanha que uma sessão isolada, seja lá de qual atividade a gente propôs uma série de coisas, até musicoterapia. Uma sessão se correlacionava com até 16% de redução de estresse. Então, é super legal. Muito bacana. Esse exemplo aí, só para completar, Pedro, que ele está dando, foi uma das inspirações que a gente usou aqui no projeto, né? Então, Pedro conduziu uma pesquisa parecida com essa, com as pessoas que estavam trabalhando no hospital de campanha lá do AMB agora durante a Covid. E, claro, esse grupo de pessoas estava muito tensionado, né? Tendo que trabalhar todo dia, atendendo os pacientes graves com Covid, então, muito nesse grupo aqui de risco, vamos dizer assim, da saúde mental, né? Então, foi conduzida a pesquisa, e que o Pedro comentou isso, só o fato da coordenação demonstrar um interesse pelas pessoas, e isso a gente entende bem, né, como filosofia Great Place to Work, só o fato da coordenação demonstrar interesse pelas pessoas, já houve melhora, quase que independente da atividade que foi desenvolvida, né? Então, isso é um dos princípios que está por trás aí do projeto, né? Claro, para situações mais leves, mas óbvio que também vai ter uma abordagem aí bastante específica para os casos mais graves, que obviamente precisam de um acompanhamento diferenciado, né? Tá? Bom, estão inscritos aqui agora o Gozi, depois a Noemi, e a Natasha acho que está tentando se inscrever aí, né? Me deixa na fila, viu, Rui? Eu deixo a Natasha falar na minha frente, Rui, depois eu falo. Não, pode falar, pode falar. Vai lá, Natasha, pode ir, fica à vontade. Então eu vou rapidinho, Ladies first, ladies first. Muito obrigada. Ô Pedro, a minha pergunta, até desculpa se talvez você trouxe e eu me perdi, mas a minha curiosidade é no dia a dia, porque quando você fala de, né, que, poxa, a gente provavelmente convive no nosso dia
como pessoas que estão sofrendo, né, psicologicamente. Quando a gente faz essa análise e olha, né, faz esse estudo e fala, poxa, olha quantas pessoas a gente tem, quais são as nossas práticas diárias? Porque, assim, a gente cria uma prática para todos, mas como que a gente cuida, né, como empresa, time, organização, pontualmente, né? Existe algum posicionamento de vocês que já fala, poxa, Ana, isso aqui já é uma direção muito boa, ou o que a gente pode fazer para ser, e talvez para até que vire uma cultura, né, de um líder e de uma equipe, né, para ajudar essa pessoa? Eu acho que muito legal o que você falou, Natasha, obrigado aí pela questão. O Jung, que era um analista, ele falava assim, quando a gente presta atenção nos nossos demônios, eles vão embora, né? E eu acho que é isso que a gente deve fazer, a gente deve prestar atenção nos problemas das pessoas. Então, a avaliação sistemática dos sintomas, eles que norteiam o tratamento, sabe? Por exemplo, quando eu falo que o paciente pode pontuar leve, moderado ou grave, na verdade não é um score leve, moderado ou grave. A gente sabe que isso tem a ver com prognóstico. Então, por exemplo, quem pontua grave em algumas das escalas que a gente vai medir, eventualmente já tem indicação de passar com o psicólogo ou com o psiquiatra, uma avaliação mais pormenorizada. Ao passo que quem pontua mais leve, a gente sabe que estratégias de promoção de saúde são o suficiente. Então, eu não entendo muito de empresas, mas o que eu acho que seria uma recomendação? Eu acho que uma recomendação maior é a seguinte: a empresa deve ficar atenta aos sintomas através de avaliações periódicas e sistemáticas. E essas avaliações que vão nortear o tipo de atenção que cada um deve fazer de maneira individual. Obrigada, Pedro. Beleza. Próximo aqui, então, Algoze, depois Noemi e Roberta. Obrigado. Obrigado, Pedro, aí pelas explanações. Obrigado também ao Bruno, Flávia. Bom, o assunto realmente é um assunto que tem muita pertinência, principalmente no Brasil. Só que abri aqui um parêntese, quando eu vi a questão do relatório, para que simplesmente também o líder não se veja, né? Muitas vezes, porque é o líder que recebe o relatório, ele pode se achar que ele não tem que participar daquilo também como um paciente, né? E Pedro e Bruno, depois, se vocês puderem comentar, até de que forma os líderes são orientados na interpretação dessas estatísticas, na condução depois, né, de ações com a sua equipe, porque às vezes tem algumas coisas que nem ele mesmo consegue implantar na vida dele pessoal, e vai precisar aconselhar alguém ou dar exemplos de algumas coisas. Esse é um ponto que eu gostaria que depois vocês pudessem comentar. E só corroborar, né, vi, inclusive, recentemente o vídeo do Rui, né, sobre nosso plano estratégico para 2021, uma proximidade grande com o México. E lá no México temos uma situação, que inclusive conversando com o Raciel, que é uma pessoa muito admirada nossa lá, do México, que foi criada a NR35 lá no México. Não sei se vocês sabem dessa NR, que é uma norma regulamentadora no México que protege os ambientes de trabalho contra nocividades de gestão. Essa NR ela foi publicada principalmente porque a empresa French Telecom acusou 35 suicídios de funcionários, 22 mil colaboradores que estavam sendo forçados a pedir a conta, forçados a mudar de áreas, e um deles, inclusive, se suicidou na frente do próprio chefe e deixou uma carta dizendo que o suicídio era por conta de nocividades da gestão. Então, o assunto ele é muito pertinente e nós do Great Place to Work temos trabalhado bastante para reduzir, né, esses índices e, por conta disso, eu parabenizo mais uma vez, né, o GPTW por essa ação. O questionário provavelmente tem essa pergunta, né, por outros que já tomei conhecimento, até essa questão de suicídio que acaba sendo comum. Faz parte dessa plataforma. E fico feliz também, finalizando, de estarmos trabalhando também, né, Rui, as nossas ODS está contemplando também ações voltadas para a saúde mental e para a saúde emocional. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Eduardo, obrigado pela pergunta. Nossa, você vê que os dados são bem alarmantes. Eu acho que, na verdade, um dos nossos pilares aí é capacitação de lideranças, na verdade, né? Não adianta a gente, concorda com você, ter o dado e não saber o que fazer. Acho que capacitação de lideranças é uma das coisas que tem mais valor. Eu falo isso porque o pessoal fica, vamos lá, e você vai, treina o pessoal da medicina do trabalho, mas aquilo acaba se perdendo, né? A gente sempre fica focado em tratar o doente. Quando o cara pensa já em se matar, é um cara que vai ter que tratar, vai ficar pelo menos 6 meses fora de circulação. A ideia é capacitar o gestor para um olhar mais afinado, para algumas ferramentas. Existem ferramentas que dá para usar para ele melhorar um screening e conseguir lidar melhor com
com o processo de adoecimento, não com a doença em si, né? Eu acho que isso é uma coisa super fundamental. A outra questão é que a gente sabe que mais de 90% dos casos de suicídio acontecem em vigência de um transtorno mental agudo, né? E se você pensar, por exemplo, depressão, a depressão é responsável por 40% dos casos de suicídio. Só que depressão, se bem tratada, a chance de sucesso é de 85%. Então, a gente está falando sobre causas absolutamente evitáveis do suicídio, né? A minha maior preocupação é como que se chega num ambiente tão patológico, né, que a pessoa chega a tomar essas medidas. Então, acho que não só a avaliação, mas também a capacitação de lideranças é uma coisa que está preconizada. São palestras informativas, na verdade, de capacitação com vídeos e uma coisa mais sistemática, né, que a gente acabou não fazendo no MVP, porque vai ser uma semana, mas que no nosso projeto maior está bom, e eu vou revisitar isso, porque eu acho que você tem toda a razão. Acho que isso é um pilar super importante. Obrigado, Pedro. Só para finalizando também, nesse caso da French Telecom, que depois até mudou de nome, né, para Orange, as palavras frequentes lá era do tipo, você vai precisar sair da área, e-mails com assédio moral, técnicas de gestão aterradoras, inclusive, segundo matéria da própria revista Exame à época, e o próprio sindicato foi o primeiro a apresentar essa queixa. Diretores lá foram criminalizados, existem sentenças transitando aí com indenizações milionárias e não repõem a vida de forma alguma, fora as pessoas que não chegaram a cometer o suicídio, mas que ficarão, vocês sabem disso melhor do que nós aqui, com sequelas, com traumas, fazendo as suas terapias, tomando os seus psicotrópicos. No entanto, perceber que só pelo fato se fosse uma vida, 35, seria muito, muito alarmante. E o Lombardi, que é o CEO à época, ele não queria credibilizar essas mortes, acreditar as mortes ao estilo de gestão. Porém, ele fala abertamente, abre aspas, assim, que ele tiraria as pessoas de um jeito ou de outro, ou pela porta ou pela janela. Foi uma frase dele, que inclusive está na internet aí, aos 4 ventos, e por conta disso, infelizmente associando esse colaborador que tomou a decisão, foi em frente a um gestor e pulou pela janela. Deixou uma carta informando que o motivo da sua morte foi o ambiente nocivo de trabalho. E, Eduardo, só para complementar, eu lembro que há uns 2 anos atrás a gente foi convidado lá pelo STF para fazer um curso lá para eles. E eu lembro que eles falaram assim, mas o que você acha? Burnout, por exemplo, depressão, é acidente de trabalho? Eu falava, mas meu Deus, vocês que julgam isso, eu não sou, não me pergunto, não me complica, não faço a menor ideia, né? Quer dizer, e eu falo porque o próprio judiciário tem dificuldade de entender essa questão, né? Da concausa, né? Por exemplo, para questões até menos graves, como o burnout, né? Então, isso é um imbróglio, na verdade, né? É um problema macro, é um problema biopsicossocial, né? Verdade. Muito obrigado. Gozzi, eu acho que é bem importante você estar falando, porque acho que tem vários níveis aí da nossa atuação. Então, primeiro, se a gente quer que a gestão, né, seja melhor para as pessoas, para os negócios e para a sociedade, não tem como a gente não abordar esse tema, porque ele é crescente e muitos dos problemas decorrem do ambiente de trabalho, né? Não é a única causa, mas talvez seja uma das principais. Então, a gente tem que interferir nisso, para que as empresas adotem cada vez melhores práticas, né, que vão eliminando essa nocividade, como você citou. A segunda dimensão é o trabalho do gestor. Primeiro, né, lembrando que o gestor, né, é uma pessoa que está nesse ambiente como qualquer outra e provavelmente é o que vai ser mais afetado até, né? Porque ele está submetido à pressão do dia a dia do trabalho e ainda tem que cobrar, exigir, demandar das pessoas. Então, o gestor, como sempre, é que está né, espremido aí de todos os lados. Então, também temos que cuidar muito bem desse líder, né? De novo, com as práticas da empresa e com a cultura. E óbvio que o nosso papel não vai ser transformar o líder num psicólogo ou num psiquiatra, né? Seria muita pretensão e irresponsabilidade. Mas, ao contrário, fazer com que ele possa se aproximar desse tema, com que esse tema, como o Pedro falou no início, seja menos um tabu do que é hoje, porque um primeiro grande obstáculo para tratar isso é que é um tabu, né? Ninguém quer reconhecer o problema,
nem a empresa, nem a própria pessoa, porque isso vai pegar mal para mim. Quando você tem, sei lá, uma questão física, você quebrou o braço, todo mundo está vendo, você engessa e vida que segue. Se eu falo que eu tenho um problema mental, tem muito tabu em torno disso. Então, precisamos começar a quebrar. Muita discriminação. Exatamente, está dentro, né, dos temas aí de discriminação. Então, começar a quebrar esse tema para que as pessoas se sintam à vontade nesse ambiente de confiança para poder falar sobre isso. E identificado, e a pesquisa vai servir para identificar, né, que há problema, a gente encaminhar, né, como a gente vai ver, né, no decorrer aqui dessa uma semana de piloto, casos bastante simples ou leve, algumas poucas ações podem ajudar muito, né, a conduzir o assunto. Outros, é importante que tenha um encaminhamento profissional. Então, o que está previsto, né, nesse projeto, né, nesse aplicativo, nessa abordagem, é que por trás tem uma equipe médica acompanhando isso, óbvio, né? Vai ter muita coisa automatizada, óbvio, como todos os aplicativos, mas a partir do momento que sejam identificadas as situações, tem uma equipe médica que possa fazer uma abordagem responsável e profissional sobre o assunto, né? Concordo com você, Rui. Se me permite até um complemento bem rápido, né? A Noemi está com a mão levantada, que as pessoas respondam, eu dei uma passeada de olhos aqui nas perguntas, né? Que as pessoas possam responder com ausência de medo. Porque muitas vezes, né, as pessoas querem já responder e pensam assim, poxa, o que será que ele quer saber com relação a isso, né? E aí, poxa, eu vou colocar uma coisa bonita aqui para sair bonito na foto, porque eu não quero que ninguém me veja. Não adianta nada, né? Ambiente de confiança, que somos todos nós aqui, ter essa certeza de uma resposta totalmente isenta, né, de parcialidades. Beleza. Noemi, por favor. Oi, pessoal. Pedro, eu queria saber, o Rui falou um pouco sobre, mas eu queria entender como vai funcionar, especificamente o acompanhamento médico, né? Então, vocês falaram que tem ali como uma pessoa, por exemplo, chegar ali com um diagnóstico mais profundo, né, no sentido de sintomas mais fortes. Vocês vão diretamente falar com a pessoa existe um canal de procura da pessoa, como que funciona isso, né? Legal, Noemi. Na verdade, o que nós, no projeto maior, a nossa ideia não é oferecer nenhum tipo de tratamento. É apenas acompanhar o paciente se ele está fazendo o que é o tratamento preconizado. Porque isso foi uma coisa que até a Flávia também acompanha super de perto, assim. O pessoal liga o dia inteiro, tem pacientes que vêm de fora do país para ajustar a dose do remédio, sabe? Então, assim, na verdade, o que a gente precisa fazer, até um aplicativo faz isso, mas a gente faria um segmento que a gente chama de Jungle Medical, mensal para os funcionários, e aqueles que pontuam mais graves, eles respondem algumas perguntas. Por exemplo, você passou com o seu psiquiatra no último mês? Quantas sessões de terapia você foi? Você está tomando a medicação? Quer dizer, para a gente forçar o acompanhamento. A gente sabe que o grande desafio hoje para a aderência na verdade, não o cara que tem efeito adverso e para, mas a pessoa que melhora e abandona. Então, só o fato de alguém estar acompanhando, se ele tem um segmento adequado, se o segmento dele está adequado, eu acho que é algo válido. Por exemplo, você vê hoje muita gente tem um transtorno psiquiátrico que está tratando com o ginecologista, ou não faz terapia, né? Ou fala, eu tive alta. Então, a gente sabe, por exemplo, a depressão, o tratamento dura no mínimo 1 ano. Então, como que a pessoa pode ter parado a medicação antes? Então, é esse tipo de orientação. Mas não é a nossa ideia fornecer um tratamento, um acompanhamento, mesmo porque as empresas normalmente já têm um convênio, alguma coisa, e esse segmento vai ser feito nas unidades adequadas, né? Sim, era mais nessa questão de orientação mesmo, tipo, você chegou num ponto, você precisa procurar um psiquiatra, então procura uma terapia. No relatório My Mind vai vir um descritivo, né? Por exemplo, alguém que pontuou muito alto, vai ser sugerido uma orientação, olha, procure o seu médico de confiança ou médico do trabalho e leve este relatório para ele. Vai ser feita uma sugestão, né? Mesmo porque a gente não vai forçar a pessoa a um tratamento, né? Quer dizer, a gente vai sugerir que isso seja feito e seja feito por um profissional capacitado, que no caso da saúde mental é um psicólogo ou um psiquiatra, né? Beleza. Roberta e depois a Silvia. Desculpa, acho talvez, na verdade, é só
uma questão técnica aqui. A gente esqueceu de colocar as regionais internas nas opções de área, está faltando a regional HI, CV e AP. Então, Pedro, não sei se é melhor pedir para o pessoal não preencher e você mandar o link depois, só porque os com síndrome de ansiedade, por exemplo, como eu, já comecei a preencher, né? Roberta, você acha melhor criar uma variável regional interna ou criar essas três, a PCV tem e que HI? criar essas três. Eu crio agora. Eu vou te botar Mas aí aqui no... quem já preencheu vai perder, é isso? Ó, já teve gente aqui que já preencheu. Eu estou falando normalmente aqui, o Google Forms... de ansiedade, Pedro. Mas você consegue editar e você não perde o link no Google. Eu já recebi 6 questionários. Putz, grilo. É o que eu ia falar, do Só jeito fazer que rir, vai dar aqui gente. vai ser síndrome de ansiedade. Não precisam, eles são fantásticos. Pedro, a Pamela está dizendo que acha que dá para só editar sem perder o que já está aí, tá? Isso, você edita a pesquisa, mas ela continua rodando o mesmo link. Isso. Lembrando, pessoal, que hoje é o primeiro MVP, tá? Então, estamos testando, estamos seguindo a metodologia que a gente aprendeu com a eGo, né? O aplicativo, na realidade, está sendo aqui o chat do Zoom e vai ser o WhatsApp. Aliás, bem lembrado, então, o nosso grupo Brasil do WhatsApp, durante essa próxima semana, vai virar também o aplicativo desse projeto, tá? Então, as mensagens, os vídeos e as orientações vão chegar pelo grupo do WhatsApp que já existe, o Grupo Brasil, até para não ter que criar um novo grupo com todo mundo de novo, tá bom? Silvia, por favor. Oi, Pedro. Oi, Bruno. Tudo bem? Deixa eu te falar, adorei a ideia, né? Eu conheço vocês já há algum tempo. Aliás, Silvia, desculpa te interromper, bem lembrado, a primeira abordagem que a gente teve desse assunto foi há muitos anos atrás, não vou saber quantos, talvez a Silvia lembre, um projeto que participou o Pedro, o Bruno, a Silvia e o Dr. Joe, né? Faz muito, muito tempo, eu nem lembro. Exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Então, eu adorei a ideia. Bom, eu vou falar, eu entendi que é um aplicativo, né? O que eu acho importante? Eu acho que tem muito, muito tabu nessa questão de saúde mental, né? Eu já trabalhei em empresas que as pessoas cuidavam, colocava a pessoa meio de licença, depois dava uns meses, demitia a pessoa, né? Eu acho que dentro do pacote que a gente vai entregar para as empresas, tem que ter uma sensibilização com todo mundo. Ou um vídeo, uma palestra de sensibilização, falando do assunto. Eu acho que tem que ter alguma coisa para gerar essa confiança das pessoas realmente responderem, né? Porque dependendo da cultura da empresa, a pessoa vai mentir lá no diagnóstico, né? Adorei a ideia de ter um jungle médico mensal, né? Alguma coisa. Acho legal. A gente tem um programa que é o Building Trust, que a gente tem um tutor que vai meio acompanhando as pessoas, né? Talvez, nesse caso, possa gerar um fórum dentro da empresa para discutir boas práticas, experiências. O que eu fiz? Olha, comecei a fazer ginástica, ou comecei a fazer meditação, foi bom, não foi bom, ou melhorei minha alimentação. Porque a gente sabe tudo que tem que fazer, né? É que nem a academia. A academia a gente sabe, mas quem que vai, né? E eu acho que a pandemia gerou para a gente uma questão de, pelo menos para mim, minha experiência, tá? Eu sempre fiz ginástica todos os dias, a pandemia me paralisou. Eu não saía de casa, né? Fui fazer meu check-up, meu colesterol aumentou, eu aumentei de peso. Só que até eu voltar do check-up, para eu voltar, demorei 2 meses, né? Então, eu acho que esse aplicativo, acho que assim, a gente não vai falar de doença, né? A gente vai falar de promover a saúde para multiplicar resultados, né? Então, assim, como é que a gente faz para motivar as pessoas para fazerem meditação, irem numa academia e assumir que tem um problema, né? Que a partir do momento que você consegue olhar que você tem um problema, você consegue mudar. Só que eu acho que a empresa tem que estar disposta para abrir um espaço para o funcionário, de repente, começar a trabalhar às 9h30 e fazer uma ginástica de manhã, ou ter um horário mais flexível, ou não ser um assunto mimimi de abraçar árvore, né? Eu não sei, assim, era isso que eu queria pontuar.
Primeiramente, queria mandar um super beijão para você. Silvia, faz um tempão que a gente não se fala, mas a Silvia é uma pessoa muito querida, está sempre engajada nessa questão de saúde mental, e a gente tem visto o crescer, né, dessa relevância da saúde mental nas empresas. Eu estou meio quietinho aqui, né, porque eu aprendi uma coisa com o Rui, que é, você vai montar uma startup e monte com pessoas muito melhores do que você, e eu tenho o Pedro aqui em casa para falar com todo mundo com um gabarito muito melhor do que o meu, né? Mas, sobre essa questão, Silvia, super importante o que você está falando, e a gente tem também pensado para o nosso projeto maior, ao final de um ano de segmento aí com as empresas, montar uma comunidade de troca de experiências. A gente chama isso inicialmente de Jungle Experience. A gente pensa em ser um momento onde as empresas que passaram esse ano de experiências conosco, né, com a Jungle, vão ter um momento ali de trocar experiências entre si, mostrando realmente os resultados encontrados durante todo esse segmento. Isso é mais uma maneira de motivar a gestão das empresas em manter, né, um olhar atento e aberto a essa questão que é um tabu tão grande atualmente, que é a saúde mental. Quer dizer, a gente vai ter aí um período, né, um momento adequado para conversar e, quem sabe, até poder premiar as empresas com melhores resultados. Beleza, tem mais um inscrito aqui, não sei se depois tem mais alguém. João Marcos, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado aí, Pedro, Bruno, pela oportunidade de vocês falarem, esse tema super relevante. Uma preocupação até para compartilhar com vocês, e aí eu acho que quando a gente também for para as empresas, a gente tem um grupo aqui que é focado em Lei Geral de Proteção de Dados, né? E esses dados que vocês estão coletando são bastante sensíveis. É só um cuidado que eu acho que é importante ter, principalmente na relação não só com o indivíduo, mas com as empresas, porque elas estão bastante chatas nesse ponto aí, tá? Com a gente, elas já estão perturbando aí com razão, né, em relação às pesquisas de ambiente de trabalho. A gente está criando o máximo possível de mecanismos aí para evitar a identificação pessoal. Então, acho que é um tema bastante importante aí para vocês também, porque são dados sensíveis aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados, super sensíveis. Com certeza, João, obrigado aí pelo comentário. Isso é uma preocupação que a gente tem tido desde o início, e eu acho que é, inclusive, uma coisa que casa muito com o que a Silvia falou. A gente precisa que as pessoas respondam de maneira sincera, né, o questionário, e sem o medo de serem expostas, né? O nosso cuidado em relação a isso tem duas frentes, né? A primeira é uma questão de sigilo médico e paciente, né? A gente pretende deixar o resultado individual de cada uma dessas questões aberto apenas para cada um dos indivíduos e para os médicos que vão avaliar isso, né? E existe, sim, no Conselho Federal de Medicina, uma questão ética onde os médicos estão protegidos em relação ao sigilo não ser quebrado, né? Então a gente não vai precisar quebrar em nenhuma circunstância, nem mesmo legal, o sigilo do que está acontecendo ali, mas eu acho que a gente precisa realmente deixar isso bem estruturado. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Rui, tem uma perguntinha aqui no site, no chat, se alguém mais, além da própria pessoa, vai conhecer o resultado, a resposta individual de alguém. Eu acho que a gente já falou, mas acho que não custa reforçar, né? Então, só lembrar, pessoal, para o MVP particularmente, eu que vou olhar os dados, o relatório ele é individual, cada um vai saber do seu só, e o relatório para o gestor ele vai com uma síntese por área, dos sintomas globais, né? É claro que eu acho que uma questão super importante que foi comentada, a gente vai ter que visitar esse tema com bastante cuidado, né? Como garantir ao máximo a estratégia de confidencialidade. Porque aí, por exemplo, só 2 pessoas respondem, só tem 2 pessoas na área, o sigilo se quebra, né? Então,
até para garantir que isso seja feito da melhor maneira possível, a gente não tenha dor de cabeça. Acho que foi uma super coisa que já valeu muito a pena a gente ter discutido. Mas para o gestor vai o resumo global, mas aí vamos ficar atento como minimizar isso. E aí eu peço ajuda do próprio João, que levantou a questão, e do Marcelo, que está à frente do projeto LGPD, não só para apontar que é uma preocupação, mas quais são os caminhos para a gente resolver, né? Até porque nós estamos tratando de um tema de altíssima prioridade, então temos que achar os caminhos de como poder abordar isso, né? Sabendo que as empresas necessariamente vão ter que passar por esse assunto, lidar com esse assunto, né? Então, depois, se o João e o Marcelo aí puderem dar as dicas, né, para a gente redesenhar algumas coisas para a próxima fase, vai ser bem importante, tá? Beleza, pode contar com a gente. Bom, pessoal, não tem mais nenhum inscrito. Quer ir para as orientações finais, Pedro e Bruno? Pessoal, eu estou acabando de editar, que eu editei, mas eu não salvei, faltou a regional HI. Eu vou acabar agora em 1 minutinho e já mando o link oficial, tá bom? Ou se vocês preferirem, daqui 10 minutos eu mando no grupo o link revisado. Então manda lá no grupo do WhatsApp. Eu mandei, mas vou tirar para não confundir, tá? Tá, eu vou mandar. E quem preencheu não precisa preencher de novo, né? Outra pergunta que está aqui no site. No Google Drive, não. O Forms, ele não vai mudar o link, ele só vai atualizar com as alterações do Pedro. Ah, legal. Quem que falou isso? No Forms é só editar. A Bruna. A Bruna. Então, pessoal... O problema é se alguém da regional interna já preencheu, obviamente não tinha as opções de resposta, daí essas pessoas precisariam responder de novo. Sim. Vou fazer uma hidden, né, gente? Hidden tá aí na mão. Então, pessoal, na terça-feira, cada um vai receber individualmente o relatório MyMind com o número de pontos, e diariamente a gente vai mandar um vídeo e um áudio, e também na terça... Aliás, esquecemos de avisar os russos, hein, Pedro? Então, o Pedro vai mandar os relatórios para a Isabel, tá? Quando que você vai mandar? No domingo. Domingo à noite, né? E a segunda é feriado em São Paulo. E na terça de manhã, a gente vai pedir para a Bel mandar para todo mundo individualmente, né? Os relatórios individuais e o relatório geral com os resultados, como é que se fala? Consolidados, né? Tudo bem, Bel? E aí, pessoal, na terça-feira também, no grupo, a gente vai mandar o portfólio das atividades e o que é material geral, por exemplo, as orientações sobre higiene do sono, que valem 5 pontos, algumas receitas para ansiedade, que valem 5 pontos, né? Para vocês terem como se fosse no aplicativo, a gente vai usar essa ferramenta do WhatsApp. E outra questão é que qualquer dúvida, qualquer questão que tenha, também a gente pode ir debatendo aí no grupo também. Beleza. Bom, no próximo MVP, né, Pedro? A gente só manda o link depois que acabar a apresentação, porque a gente viu que metade aqui do pessoal já respondeu. Já tem 18. 18? Eu achei que ia demorar 1h30 para fazer. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo e pela atenção aí e por estarem contribuindo tanto com essa iniciativa nossa. Muito obrigado. Viu? Não, Pedro, você não quer falar da agenda aí dos próximos... Ah, tá. Então, a agenda, pessoal, se todo mundo puder, daqui 10 minutos eu vou mandar o link oficial no grupo. Quem já respondeu ok, WhatsApp. Quem já respondeu ok, quem não respondeu, se puder responder até hoje às 11h59. Aí até domingo a gente manda para a Isabel os resultados e terça-feira, até a hora do almoço, vocês devem receber cada um o seu relatório com o número de pontos para fazer no decorrer da semana, que vai começar na terça-feira. Até a próxima terça-feira, todos os dias vocês vão receber algum vídeo, alguma coisa que vai contar pontos, né, que vocês vão poder ir fazendo dentro da rotina. E na terça-feira que vem, dia 2, às 8 horas da noite, a gente vai se encontrar bem rapidamente para trocar experiências, como foi, o que vocês acharam.
Tá? Então, os dados individuais, né, para quem perguntou, vão estar sendo trabalhados só pelo Pedro. Ele vai mandar o relatório fechado para a Isabel, que vai disparar. Então, na verdade, só o Pedro que tem a análise aí individual, tá? Mas nenhuma outra pessoa aqui envolvida vai ter acesso, tá bom? Obviamente, para a gente garantir aí o sigilo. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, gente. Pessoal, então, pontualmente aqui, 14h59, estamos terminando. Obrigado a todos aí por participarem. Obrigado a todos aí que já responderam, os que vão responder até 23h59. E depois que a gente fechar, né, o projeto na terça-feira, aí a gente bate um papo de contribuições para o negócio em si, tá? Que é uma outra conversa, como é que a gente amplifica isso para virar um negócio, um produto, um projeto novo, tá bom? Pessoal, obrigado a todos aí. Isso aí, estão todo mundo com muita saúde física e mental em 2021, né? E vamos em frente aí, que temos muita coisa aí, nossa missão nunca foi tão relevante. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado.